Olá, estamos começando mais uma aula de arte no MTech. Comigo a professora Cláudia Cedrais e a assistência da professora Estael Quianda Machado. Bora lá para o nosso momento de exposição do conteúdo. Vamos. Estamos começando mais uma aula de arte. Começando, e como foram de atividade dirigida? Me contem, correu tudo bem? Acharam um empreendedor social? Organizaram a mesa redonda? E essa mesa foi redonda, foi quadrada? Me contem tudo, tá bom? Então a gente começa sempre apresentando a equipe de arte do MTech. Na coordenação pedagógica a gente tem a professora Cláudia Pessoa. Os professores são Cláudia Cedrais, Elci Paim, Jussi Lobo, Paula Brito e Estael Quianda. Presente aqui, ó. Presente na segunda série, na aula de arte, comigo a professora Cláudia Cedrais no vídeo e a professora Estael Quianda Machado. Presente na assistência. Qualquer dúvida, manda aí pelo via chat que ela responde, que ela passa para mim ou ela responde, resolve aí. Porque nós somos uma equipe, uma ajuda a outra sempre. Mensagem da aula de hoje. Olha, esse é bom. Quem falou isso foi o Nightingale, sei lá. O inglês não tá bom não. Inglês não tá bom não, tem que melhorar o inglês. Mas vale a mensagem. Nunca desista, viu? Vale a mensagem. Nunca desista de um sonho por causa do tempo que levará para concretizá-lo. O tempo passará de qualquer jeito. Nesses tempos de atividade dirigida, de empreendedorismo, de economia solidária, tem tudo a ver, né? A gente nunca desistir de um sonho. Ah, vai demorar muito, vou levar 10 anos, 20... O tempo vai passar, os 10 anos vão chegar, os 20 vão chegar, se tudo correr certo. Então, pra que ficar nesse desespero de realizar os sonhos a jato? Hein? Me contem. Bora com o tempo, né? O pessoal de Milagres está dizendo assim, que vai realizar atividade dirigida hoje por causa das chuvas. Aqui também em Salvador está chovendo muito, 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 muito mesmo. Certo? Tema vem daqui a pouco. Só um minutinho. Antes do tema, a gente tem que fazer uma revisão da aula anterior. A gente está vendo os elementos básicos da comunicação visual. A gente viu o ponto, a linha, a forma. E na aula passada a gente viu cor e a gente estudou as harmonias cromáticas, que são as combinações de cores. As bota aí na minha imagem. A harmonia cromática é o quê? São as possibilidades de combinar as cores. Às vezes a gente fica indeciso. Pô, será que esse azul combina com que cor? E esse verde? E eu tenho azul e verde, que outra cor eu pego para combinar com o quê? E fica perdido. Então, várias pessoas estudaram, observaram a natureza e chegaram à conclusão que existem algumas harmonias que sempre dão certo. Algumas regras para a gente combinar as cores que sempre vai dar certo. Que são as harmonias cromáticas, que não é uma maneira só. Aliás, como tudo em arte, não existe uma maneira só de fazer, existem várias possibilidades. E eu trouxe algumas harmonias para a gente estudar, para a gente conhecer, mas existem outras formas de fazer harmonia cromática, tá bom? Então, bora lá. A gente viu as harmonias análogas, que são o quê? São aquelas 3 cores próximas. A gente escolhe 3 cores que estão próximas no círculo cromático. O que é o círculo cromático, professora? É esse círculo composto pelas cores primárias, secundárias e terciárias. A gente viu que as primárias, quando a gente fala em cor pigmento, é o azul, o amarelo, o vermelho. As secundárias é a mistura de 2 primárias em partes iguais. Aí a gente tem o roxo, o laranja e o verde. E as terciárias são todas as cores que ficam entre as primárias e as secundárias. Então as terciárias ficam aqui, ó, nesse meio tempo. Nesse exemplo específico, eu só coloquei uma terciária, mas aqui Entre o laranja e o vermelho existem uma infinidade de combinações possíveis.
Entre o amarelo e o laranja existem outras possibilidades. É só a gente ir graduando a quantidade de amarelo e laranja. Começa com o amarelo e um pouquinho de laranja, aumenta o laranja, mais laranja, até chegar ao laranja. Então, todas essas tonalidades são terciárias. Então, nas análogas, eu pego 3 cores próximas no círculo cromático, certo? Na complementar, eu vou pegar cores opostas no círculo. Então, eu escolhi uma cor, vejo a outra cor que está do lado oposto e é a complementar. Na complementar dividida, o que é que eu vou fazer? Em vez de pegar a cor oposta, eu vou pegar as terciárias que estão ao lado, certo? Então, eu tenho aqui, a complementar do amarelo seria o roxo, só que em vez de pegar o roxo, eu pego as 2 cores que estão ao lado do roxo. Então, eu uso essas 3 cores para fazer uma composição. Sempre funciona, certo? O olho sempre descansa, o olho sempre fica confortável quando a gente utiliza as harmonias cromáticas para colorir nossos trabalhos. A dupla complementar, facílima. Eu vou pegar 2 cores e vou pegar as complementares a ela, as que estão opostas a ela. Então, eu escolhi o amarelo e o verde, vou utilizar a harmonia dupla complementar. O que é que eu faço? Eu pego a oposta. Qual é a complementar do verde? O vermelho. Qual é a complementar do amarelo? O roxo. Certo? Triádica. Qual é a harmonia triádica? Eu pego 3 cores que estão equidistantes no círculo cromático. Professor, o que é equidistante? Tem a mesma distância no círculo cromático. Então, eu tenho aí, ó. Eu tenho aqui o círculo cromático. Eu peguei 3 cores que têm a mesma distância entre uma e outra. E por último, a gente tem a harmonia monocromática, que é quando a gente escolhe apenas uma cor e trabalha com todas as tonalidades dessa cor, né? Eu pego essa cor e trabalho ela com branco, preto, faço várias tonalidades. Mais clara, mais escura, e aí vou colorir meu trabalho todo só com uma única cor, mas com várias tonalidades diferentes. Certo? Tem sim barreiras branco, tem sim. E o tema da aula não foi apresentado ainda pelo professor assistente, porque eu ainda não tinha falado o tema da aula. Certo? A gente precisa aprender a ter um pouquinho de paciência, que as coisas chegam no tempo certo. Olha aí o tema da aula de hoje. A gente está continuando a falar dos elementos básicos da comunicação visual. E hoje a gente vai falar sobre a dimensão e a escala. Nossa aula número 6. A gente está perdendo a paciência com as coisas desnecessárias. A gente está perdendo a noção de tempo, querendo as coisas muito rápido. Então, a gente tem que respeitar alguns tempos, né? O tempo é a nossa 4ª dimensão. A gente vai falar sobre dimensão hoje, escala. E o tempo é a 4ª dimensão. E o tempo é uma dimensão que não tem como a gente modificar ele. Ele existe, é real, mas não tem como a gente voltar no tempo ou avançar no tempo. Então, a gente tem que respeitar o tempo das coisas. Então, elementos básicos da comunicação visual. A gente já viu que a gente tem vários elementos básicos da comunicação visual, que eles são importantes no momento que a gente vai analisar uma imagem ou construir uma imagem, e que são elementos que estão presentes nas imagens, na comunicação visual, na comunicação através de imagens. Todos os elementos, não todos ao mesmo tempo. Às vezes a gente tem 1, 2, 3 elementos, faltou o outro, não é necessário estarem todos presentes, mas são elementos que são importantes a gente conhecer para a gente aprender a construir uma imagem, aprender a ler uma imagem, aprender a entender uma imagem e entender também por que aquela imagem está provocando aquela reação na gente. No mesmo, professora, mas que importância tem isso na minha vida? Eu não vou ser artista? Sim, mas as imagens estão aí o tempo todo. Quando a gente aprende português, quando a gente aprende a juntar as letras, as sílabas,
não se pretende que vocês saiam escritores, mas que vocês dominem a linguagem escrita. Quando a gente fala em artes, em elementos básicos da comunicação visual, a gente está falando em uma forma de linguagem. Lembrando que a arte não é só linguagem, certo? Mas é também linguagem. A arte também é uma forma de você se comunicar com outras pessoas, através da música, através do teatro, através da dança, dos movimentos corporais e através das imagens. E a gente está vendo aqui quais são os elementos básicos da comunicação visual, da imagem. Porque existem os elementos. São aqueles elementos imprescindíveis, são aqueles elementos que o artista vai trabalhar, que o publicitário vai trabalhar, que as pessoas que trabalham com imagem vão se utilizar desses elementos para construir as imagens e para transmitir informações. Então é importante a gente conhecer esses elementos, certo? Pronto. Então bora lá. Dimensão. O que é dimensão? E aí eu vou precisar da ajuda de vocês para vocês me falarem o que é que vocês entendem de dimensão. Quando a gente fala em dimensão, a gente está falando de quê? De tamanho? Só tamanho, dimensão? Uma coisa grandiosa. O que mais? Vão botando aí os pré-conceitos que vocês têm. Os conceitos prévios que vocês trazem. Grande ou pequeno, tamanho, distância, extensão. Uma coisa grande. E uma coisa pequena não tem dimensão, não é? Uma coisa infinita. Imagens com várias coisas, tamanhos, fundos, largura. É uma das grandezas que servem para definir um fenômeno ou objeto. Quando a gente fala em dimensão, na verdade, a gente está falando em mensurar, em medir. Talvez a compreensão mais lógica que a gente tenha é dimensão, é a maneira mais prática da gente perceber a dimensão é na hora que a gente mede, que a gente mensura. Mas a dimensão, na verdade, é a matéria, né? O estado do objeto. E aí existem várias dimensões. Existe uma dimensão que é a largura, certo? Que é representada pela linha. Por exemplo, aí a gente pode fazer um paralelo com os elementos básicos da comunicação visual. A gente tem o ponto que ele não tem dimensão. O ponto não tem dimensão. A gente não consegue mensurar o ponto, medir o ponto. Aí, quando o ponto se desloca, ou quando a gente tem dois pontos e a gente quer ligar esses dois pontos, a gente tem a linha. Aí a primeira dimensão que a gente pode efetivar, que é o quê? A largura, certo? Então a gente tem aqui a largura, a linha. Tem uma linha. Aí quando a gente tem a linha e a gente une as linhas, a gente cria, né, a forma, e a forma, o plano, ele já vai ter duas dimensões, que é a largura e a altura, certo? Então o papel tem duas dimensões, largura e altura. E aí a gente tem a terceira dimensão, que é a profundidade. Então, agora eu já tenho a altura. Esse objeto ele já passa a ter 3 dimensões. Então, eu tenho a altura dele, eu tenho a largura dele e tenho a profundidade dele. Certo? Nós somos seres e a maioria das coisas que nos rodeiam são tridimensionais, tem 3 dimensões. Nós temos 3 dimensões também. Nós temos altura, temos largura e temos, profundidade. Alguns têm mais profundidade do que outros, em vários sentidos.
Só que quando a gente fala de pintura, de imagem, a gente não tem 3 dimensões, tem? Quando a gente fala em imagem, quando a gente fala em filme, em cinema, a gente não trabalha com as 3 dimensões reais. Por quê? Se eu tenho uma folha do papel, por mais que eu queira, ela é plana. Ela não tem a 3ª dimensão, a profundidade. Mas aí os artistas criaram um recurso, vários recursos, aliás, para iludir a gente, para criar uma 3ª dimensão em uma superfície que ela é bidimensional, que ela só tem 2 dimensões. Então eu tenho uma superfície que tem 2 dimensões, que é o papel, a tela, a parede. Mas o artista chega lá e, através de alguns truques e algumas técnicas, ele cria a 3ª dimensão. Ele consegue dar uma 3ª dimensão a um objeto que é bidimensional. O olho da gente identifica esses truquezinhos e enxerga como se fosse tridimensional. Não é bidimensional, é liso. Você passar a mão nas pinturas, ela é lisa. Mas alguns artistas conseguem, através de cores, de linhas, de formas, dar a ilusão de que aquele objeto bidimensional, ele é tridimensional. Ele tem 3 dimensões. Hoje em dia a gente tem uma febre do 3D, né? Vai pro cinema, 3D, bota aquele óculos. Mas, na verdade, quando a gente assiste na televisão, a gente já tem a ilusão da 3D. A gente já consegue perceber, o olho da gente percebe que uma coisa está mais perto, a outra está mais longe, que um objeto é maior do que o outro, que um está na frente do outro. E aí ele cria, ele registra como se tivesse 3 dimensões. Certo? Então, na pintura, na fotografia, no filme, no desenho animado, a 3ª dimensão ela não existe fisicamente. A pintura, bota aí a imagem da pintura. Essa imagem tá aí. Eu percebo que eu tenho um prato, eu percebo que eu tenho as maçãs, ou são pêssegos, não sei dizer direito para vocês. Eu tenho a sensação, a ilusão de que eu posso tocar neles, de que eles são de verdade, que eles têm volume, que eles têm 3 dimensões. Mas, se eu tocar neles, eu não vou conseguir pegar nenhum deles, porque eles são bidimensionais. Porque eles estão representados de uma superfície bidimensional. Então, quando a gente fala na questão da imagem, a imagem, ela trabalha sempre com a simulação, com a enganação da 3ª dimensão, certo? A imagem, ela nunca é tridimensional. Ela engana a gente, ela simula a 3ª dimensão, mas ela efetivamente, ela não tem a 3ª dimensão, ok? Quais são os recursos que o artista utiliza para dar essa ilusão da 3ª dimensão? Será que, observando esse trabalho do Cezanne, vocês conseguem me dizer aí quais são os truques que o artista utilizou para que a gente tenha essa ilusão de que é tridimensional, que o prato é real, que o tecido é real, que a gente tenha essa ilusão de que se a gente esticar a mão a gente consegue pegar esse tecido, que a gente consegue segurar esse cesto de frutas, que a gente consegue pegar essas frutas. Olhando a imagem, vocês conseguem identificar quais foram os recursos que o artista utilizou para dar essa ilusão da 3ª dimensão? Sim, profundidade. Como ele conseguiu dar essa profundidade? Como é que ele fez isso? Como é que ele... Que elementos ele utilizou? Quais são os truques que ele utilizou para dar essa ilusão de que é tridimensional? Alguém tem ideia? Pintando com cores mais escuras e mais claras. Perfeito!
As cores, Agnes, exatamente, é um dos recursos que ele utiliza. Então, no momento que ele pega uma forma e ele coloca uma parte mais clara e outras partes mais escuras, o olho da gente entende que aquele objeto é tridimensional, certo? Porque um objeto, quando ele é tridimensional, a luz incide sobre ele de diferentes formas. Então, vai ter áreas mais claras, áreas mais escuras. Pronto. Outro recurso, vocês conseguem identificar outros recursos? Não temos slides para copiar, mas vocês podem fazer as anotações no caderno de vocês para estudar mais tarde, certo? Que a gente está aqui no ensino médio, então os alunos do ensino médio já têm uma certa autonomia, tem que aprender a ouvir com atenção, registrar as informações que ele considera mais importantes. As posições, perfeito. Então, o que é que o artista faz? O que ele quer que a gente tenha a ilusão de que está mais perto, que está mais longe, ele coloca atrás do outro objeto. Então, eu quero que esteja na frente, eu vou mostrar o objeto inteiro. Se eu quero que pareça que ele esteja atrás, eu vou colocar ele, ó, atrás do outro, um cobrindo o outro. Então, a posição dos objetos também ajuda a gente a ter a ilusão da terceira dimensão. Então, se eu desenho essa taça e se eu faço o pé dela inteiro nesse espaço, não vai dar a ilusão de que o pano está na frente dela. Eu não vou ter a ilusão da terceira dimensão, certo? Então, se eu faço essa maçã aqui, ó, ela está inteira, então meu olho entende que ela está na frente dessas outras que eu só estou vendo um pedaço. Então, é outro recurso que o artista utiliza também. O que está na frente ele desenha maior, coloca cores mais fortes, coloca mais detalhes. O que ele quer que pareça que esteja atrás, ele vai fazer menor. Ele vai colocar menos detalhes, ele vai colocar cores mais fracas nesses objetos. Estão vendo que não tem ciência nenhuma? É observar a natureza e utilizar os elementos para construir o trabalho. Agora, tem um recurso que os artistas foram descobrindo, eles foram observando a natureza e aí descobriram um recurso chamado perspectiva, certo? Exatamente, as sombras e as cores também. O que é que acontece com a perspectiva? O homem observando a natureza, ele descobriu que as linhas horizontais, que são aquelas linhas deitadas, elas tinham a tendência, elas têm a tendência na natureza de correrem todas para o mesmo ponto, que é o ponto para onde você está olhando, é o ponto onde você está olhando. Então, eu estou aqui, olhando essa cena aqui de frente, então todas as linhas horizontais, elas correm para esse ponto, que é o meu ponto de vista. Aí os artistas descobriram isso, que as linhas horizontais, elas correm para um único ponto de vista, e que as linhas verticais, elas permanecem paralelas, elas não se deformam. E aí eles começaram a utilizar esse recurso, que é conhecido como perspectiva, para construir trabalhos que a gente olha e pensa que é verdade. A gente olha esse trabalho e tem a sensação de que as pessoas estão aqui na frente, que tem um prédio efetivamente aqui, que esse prédio é grande, é comprido, que aqui no fundo é alto, tá no alto, né? Porque a gente não vê árvore, a gente só vê o céu aqui, então é um prédio alto, é uma sala alta. Então ele foi construindo, utilizando as linhas horizontais e verticais, dentro da técnica da perspectiva, e aí dando essa ilusão de que um objeto que é bidimensional, ele é tridimensional. A gente tem a sensação de que a gente pode entrar nesse quadro e caminhar por entre essas pessoas.
de visitar esse prédio devido a essa técnica que o artista utilizou, certo? Entenderam o que é a perspectiva? Mas só são as linhas horizontais, certo? Que elas correm para o mesmo ponto. Aí o artista ele descobriu o seguinte, que ele podia criar diferentes pontos de vista. E aí ele ia criar também diferentes efeitos no quadro. A gente observa esse trabalho, a gente vê que tem alguma coisa estranha com esses prédios. Eles parecem que são reais, porque o artista utiliza a perspectiva, mas ao mesmo tempo a gente sente um certo incômodo, porque parece também que está diferente, que não é real. Por quê? Porque o artista ele utilizou diferentes pontos de vista, ele brincou com a percepção da gente. Em vez de ele colocar apenas um ponto de vista, ele colocou vários pontos de vista, como se tivesse várias pessoas olhando a mesma coisa ao mesmo tempo. E aí ele colocou esse prédio grande com um ponto de vista, esse prédio aqui do lado ele colocou outro ponto de vista, e esse carroção aqui, ó, ele coloca sem ponto de vista, porque as linhas horizontais elas estão paralelas. Então o artista ele também pode utilizar essa técnica que ele percebeu na natureza e conseguiu representar no papel, ele modifica essa técnica para causar uma sensação de estranheza na gente. A gente olha e fica assim confuso, sem saber direito. A gente reconhece, a gente identifica, são elementos que a gente compreende, mas está estranho, está diferente. Então o artista ele também brinca com a perspectiva. Aqui é outro trabalho que ele utiliza a perspectiva, ó. Muda um pouco a perspectiva. Então, professora, eu tenho que usar a perspectiva sempre da mesma maneira? Não, nunca. A gente pode conhecer a técnica, aprender a técnica e depois a gente pode simplesmente usar ela de outra forma, de outra maneira. Como eu já disse, em arte nada é definitivo e eterno. Tudo muda o tempo todo. Tudo é passível de mudança e modificação. Certo? Então o artista ele pode brincar com essa técnica da perspectiva, que o olho da gente vai identificar que tem dimensão, mas ao mesmo tempo vai achar que tem alguma coisa estranha, porque é uma dimensão que não é uma dimensão igual à dimensão que a gente conhece, a dimensão da natureza. Certo? Estão acompanhando direitinho? E aí um dos recursos que vocês falaram assim, professora, através da sombra, das cores, a gente consegue também criar a ilusão da terceira dimensão. Como? Olha aqui, eu trouxe o detalhe do quadro. Ele não utiliza a perspectiva, né? Ele está desenhando o corpo humano, mas como é que ele faz esse corpo humano ter a terceira dimensão? Como é que ele faz a gente ter essa sensação de que essa pessoa é de verdade, é de carne e osso, a gente pode tocar nela através da sombra, do claro e do escuro. Então ele ilumina algumas partes, escurece outras. Professora, isso é fácil. É fácil se você tiver um modelo. Você precisa estudar anatomia, estudar como a luz reflete sobre os objetos para poder representar isso no trabalho e dar a ilusão da perspectiva, da terceira dimensão, da dimensão num trabalho bidimensional. Certo? Tem paisagens que tem 2 pontos de fuga também, Araci, é isso mesmo. Mas aí é quando a gente aprofunda o estudo do ponto de fuga, certo? O estudo da perspectiva, que não é simplesinho como eu estou falando. Eu estou falando para vocês terem uma noção de que ela existe, de que ela funciona e de como os artistas se apropriam dela. Então a gente tem a perspectiva, a gente tem as cores, a gente tem a luz e a sombra no trabalho para dar a ilusão da terceira dimensão. Então existem vários recursos que os artistas utilizam para dar a ilusão da terceira dimensão em superfícies que não têm a terceira dimensão, que são bidimensionais. Certo? Aí, ó, como o artista consegue brincar com a terceira dimensão. Ele constrói todo um mundo, a gente reconhece que está na frente, a gente reconhece que tem uma terceira dimensão nesse trabalho, mas é uma dimensão criada pelo artista. É uma paisagem, são árvores, são animais, são
é uma paisagem criada pelo artista, que não existe na realidade. Mas ele utilizou os recursos, certo? Que ele observou na natureza, para dar a terceira dimensão à imagem. Então não é uma imagem real, é uma imagem estilizada, porque o artista eliminou alguns elementos originais das figuras que ele está representando, mas a gente ainda assim consegue ter a terceira dimensão. A gente consegue perceber que essa árvore tem volume, é dimensional, que a gente poderia tocar nessa árvore. A gente consegue perceber que a gente pode tocar nesses cactos, que essas casas, uma está na frente das outras, que essa vegetação aqui na frente está que essa vegetação aqui no primeiro plano está na frente desse lago, que esse lago está na frente dessas montanhas. Então ela utiliza os recursos da perspectiva para criar uma paisagem que só existe na imaginação dela. Utilizando o quê? Utilizando formas que a gente conhece, cores que a gente reconhece e a dimensão que a gente reconhece, mas para criar uma imagem completamente nova. Uma imagem que só existe na imaginação dela e agora vai fazer parte da nossa imaginação também. Ok? Bora lá. Segunda coisa que a gente vai ver hoje, a gente falou na dimensão, a gente vai ver a escala. A escala é a relação entre um objeto e outro. Ajuda muito quando a gente vai trabalhar com a dimensão. Quando a gente quer criar a ilusão de dimensão no trabalho bidimensional, utilizar a escala vai ajudar muito nesse trabalho. Como professora, o que está mais perto da gente, se eu tenho objetos iguais em um trabalho, eu quero que um pareça mais perto, eu vou fazer ele maior do que eu quero que pareça mais longe. O que está mais longe sempre é menor do que o que está mais perto. O que está mais perto sempre vai ter mais detalhes do que o que está mais longe. Então a escala é a relação entre um objeto e outro. Quando eu mudo essas relações no trabalho bidimensional, eu mudo a percepção das pessoas sobre o objeto. Aqui tá tudo certo, né? A gente tá vendo aí uma paisagem, tá vendo 3 montes de feno, um bem pertinho da gente, um mais longe ainda. A gente vê que essas árvores estão lá longe. Por quê? Porque a gente sabe que na natureza as árvores são maiores, mais altas do que os montes de feno. Então, no momento que o artista ele mantém a escala dos objetos como a gente conhece, ele consegue representar uma paisagem, um objeto, e a gente ter a ilusão de que ele é tridimensional. Mas o artista, bota aí na minha imagem, o artista vive fazendo o quê? Tirando a gente do eixo. O artista vive tirando a gente da nossa zona de conforto. Então, o que ele faz? O olho da gente, ele compara um objeto com outro, cria a terceira dimensão. Então, ele consegue perceber se um objeto é maior do que o outro pela escala, pela maneira como eu represento. E se eu representar diferente? E se eu brincar com essa escala? Eu vou mudar a percepção que as pessoas têm das coisas. E aí um exercício muito bacana, que eu quero que vocês prestem atenção, porque é a atividade da gente hoje, é esse aqui, ó. A gente pode fazer isso com fotografia. A gente sabe que a mão da gente é menor do que uma estátua. O que a gente faz? A gente muda a escala, a gente muda a proporção, a gente inverte a forma. Então, na hora que eu coloco um objeto mais perto e o outro mais longe, o que é que eu estou dizendo? O que está mais longe é menor, ou o que está menor está mais longe. Então, eu posso brincar com essas características dos elementos básicos da comunicação visual. Olha aí na imagem. Não, essa foto não é minha, não. Eu gostaria muito de ter tirado ela. Não é na minha, não. Mas tem sua aí pra mim.
Tem minhas brincadeirinhas aí com as escalas também. O que ele fez? Ele não recortou uma mão e colocou aí não. Ele fez a brincadeira de quê? Ele colocou a mão mais perto da câmera fotográfica e enquadrou pegando a estátua lá no fundo. Então, na hora que você coloca a mão mais perto da câmera e pega o outro objeto e enquadra ele lá longe, né? Ele está mais distante, você ajustando a posição, você consegue brincar com a escala. Você consegue enganar as pessoas como se essa estátua fosse pequenininha. Mas é uma ilusão que a gente faz, né? Uma brincadeira que a gente faz. Que esse artista fez com a fotografia, mas esse outro aqui fez com a pintura. O que ele fez? Ele pegou um pote de geleia, que a gente sabe que o pote de geleia é pequeno, não cabe uma pessoa dentro. Mas ele brincou com a proporção, ele brincou com a escala dos objetos. Então, o que ele fez? Ele fez o pote de geleia grande e botou a mulher dentro do pote de geleia. Isso desestrutura a gente um pouco, porque a gente está acostumado a ver o pote de geleia pequeno e ver a mulher maior do que o pote de geleia. Na hora que ele brinca com a escala das coisas, a gente é obrigado a perceber as coisas de uma outra forma, a parar e pensar sobre os objetos, sobre a natureza de uma outra forma, de uma outra maneira. Certo? A visão de ótica, exatamente. As referências da aula de hoje, quem quiser se aprofundar sobre o assunto, e a gente vai para o nosso momento de produção. Qual é nosso momento de produção? Vocês não vão fazer hoje em sala de aula. Esse momento de produção vocês vão para casa, vão pensar, porque não é uma coisa que a gente possa fazer assim, vão tirar a fotografia e vão postar lá no Facebook. Na próxima aula eu trago e mostro para vocês a produção, o resultado do trabalho. O que vocês vão fazer? A gente vai brincar com a fotografia. A gente vai tentar tirar uma fotografia brincando com a escala, brincando com a dimensão. Como é que funciona isso? Olha o exemplo que eu trouxe aí. É possível essa imagem? Existe uma pessoa tão pequenininha que caiba na palma da mão da outra? Não. Quem fotografou. Essa foto aí é minha, são meus filhos, meus cobaias. Eu coloquei meu filho mais perto de mim e mandei minha filha ficar lá longe. E aí, ó, o fotógrafo precisa ficar orientando o outro. Levanta mais a mão, baixa mais a mão. Estende a mão, bota mais perto do seu corpo, até você encontrar a posição correta que fica parecendo que ele está segurando ela na palma da mão. Na verdade, ela está lá longe e ele está aqui bem perto, certo? Outro exemplo, será que uma menina cabe dentro de uma xícara? Não, a gente brinca com a fotografia. Você bota a xícara bem pertinho de você, manda a pessoa ficar lá atrás, 1 metro, 1,5 metros, e aí você vai ajustando a posição da sua máquina até chegar no ângulo que pareça que a menina está saindo de dentro da xícara. São meus filhos. Minha filha adora me ajudar nessas incursões. Tá aí a página no Facebook, viu? Pronto, olha aí, ó. Luiz Alexandre, viu? Luiz Alexandre. Tem uma página no Facebook para que a gente possa contemplar as artes dele Luiz, e curtir. Manda convite pra gente, tá bom? Posta lá no Arte MTech o endereço da tua página pra gente visitar, tá bom? Aí, vocês tiram a fotografia. Pode ser uma pessoa tentando empurrar uma árvore, uma pedra. Brinca aí com a imaginação, certo? E posta lá no Facebook com o nome de vocês, a localidade de vocês, o turno que vocês estão estudando. Não precisa um mediador postar, cada aluno posta a sua foto, certo? Bora colaborar aí com o mediador, cada um posta a sua foto. E aí eu pego todas as fotos e trago na próxima aula para mostrar para vocês. Ok? Combinado assim?
Obrigada, Centro-Sé. Agora a gente vai para o nosso momento de interação. Segundo ano vespertino, pessoal lá de Gado Bravo, a mediadora Ivone, olha os trabalhos muito bacanas que vocês fizeram. Olha aí, desenho coletivo, como é coletivo não tem nome, né, específico, várias pessoas fizeram, cada um fez um pedacinho do trabalho. Então a gente tem aí, lá de Gado Bravo. Ivone, brigadão, certo? Por ter postado o desenho dos meninos, tirado foto. Olha aí, mais trabalho dos meninos. Aqui dá pra gente ver que foi a Nelma, a Noelma, a Márcia, a Fernanda, Sidney, a Leidiane e a Solange que fizeram os trabalhos, né? Acredito que fizeram todos, porque como era coletivo... Gado Bravo, né? Gado Bravo. Ivone, isso aí. Pronto, Emitec Pituba, segundo ano. A mediadora Emanuela mandou também pra gente os desenhos coletivos que vocês fizeram. Aqui, Agrovila 12, o Rogério, nosso parceiro mediador, segundo ano noturno, mandou pra gente os desenhos, feito no caderno mesmo. E aí, a participação de vocês. Aqui o pessoal de Tombador de Cima, do Vespertino. Então a mediadora Keila Lima mandou os trabalhos. A gente tem o Denilson, aqui é o xará do nosso diretor. Adriel. Tiago. Daiane. Tem abstrato, tem figurativo. Tem abstrato com figurativo. Tem outro Tiago, Tainara. Pronto, só repetindo aí o tema, que ainda tem pessoas perguntando. Dimensão e escala. Aula número 6. Aula número 6. Tombador de Cima, ok, lá mandou aí. A gente tem os trabalhos figurativos, abstratos, uma mistura. Como é coletivo, cabe. Super pertinente. Mais trabalhos aí, umas figuras fantásticas, com formas geométricas, naturais. Então a gente tem uma variedade enorme de formas criadas por vocês. E agora a gente vai para o nosso De Olho na Síntese, né? De olho, de olho. Tô ligado em vocês, certo? De olho na síntese com a professora Estael, que anda fazer a retomada. Então vamos para a dimensão. Qual é a dimensão que é aí entre nós? Onde vocês estão? Bem distante, não é? Aí eu vou saber através da escala. Inclusive a escala que é usado muito por geógrafos, arquitetos. É um instrumento, ou seja, a possibilidade de uso por muitos profissionais. E vocês hoje trabalharam que a dimensão existe no mundo real, que é essa distância. Existe todo tipo de dimensão, né? Eu posso amar alguém, que dimensão? Aí eu vou falar do tamanho do meu amor. Então a dimensão ela está sempre grande, cheia, robusta. Ela é sempre uma questão de área tomada, coisas assim desse tipo. Mas em representações bidimensionais, quer dizer, ou no papel ou na tela, onde você usar para representar, aí muda tudo, porque ela não existe. É apenas, como alguma comunidade mandou aí, alguma localidade, dizendo a ilusão de ótica, ela não é real. Você pega um papel e faz com que tenha essa sensação de profundidade. É tudo uma ilusão. Nossos olhos têm esta competência de fazer você ver o que não é real. Aí a dimensão passa a ter volume, ela passa a estar ali exatamente representada, porém com muita sabedoria, que aí é o uso da perspectiva. Então,
nós podemos fazer isto acontecer, essa dimensão virar real, sim, através deste artifício que é o mais completo, que é a perspectiva, ok? E aí partiremos para a escala, que são várias escalas, não existe uma só, escala gráfica, escala de todas as formas. Você pega a sua régua, ela não está toda dividida aí, pronto, está dividida em escala. E você pode medir. A escala é quando essa distância já está podendo ser medida. Pode também acontecer isso no olho nu, os artistas plásticos são bons disso, viu? A gente dá uma olhada assim, mede a distância entre uma coisa e outra, não necessariamente com algum instrumento de desenho. Aí a escala pode ser estabelecida não só através do tamanho, é relativo, pequeno, grande, lá, cá, fundo, frente, e assim conclui a aula de hoje levando isso tudo para o seu dia a dia. Perceba aí qual é o tamanho da sua sala. Ok, isso é escala, né, professora? A escala e a dimensão também. E a dimensão também. Pronto. Ok. Que bom que vocês gostaram da aula, Marcos. Para a semana é feriado. Não, o Marcos falou que tem vontade de conhecer aqui o estúdio. Estamos de portas abertas, certo? Manhã, tarde e noite, de segunda a sexta-feira. É só combinar direitinho com a coordenação. Podem vir aqui, quem quiser. Você vai ver a dimensão. Semana que vem é feriado, né? Feriado, isso. Curtam bastante, divirtam-se. Daqui a 15 dias a gente se vê de novo. Boa Páscoa. Até lá.